Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fortalecimento da Fé, um espaço dedicado ao seu crescimento espiritual e ao fortalecimento da sua fé em Deus. Estamos aqui para caminhar junto com você em busca de mais paz, equilíbrio e harmonia. Neste momento, convido você a fazer uma pausa e se conectar profundamente com Deus. Ao longo deste vídeo, vamos falar sobre questões do coração, relacionamentos e como podemos trazer mais amor e luz para nossas interações diárias. Sinta-se acolhido, pois aqui você encontra um lugar seguro para refletir, orar e crescer. Prepare-se para uma oração transformadora, onde vamos buscar juntos o poder da paz e da harmonia que só Deus pode oferecer. Que este seja um momento de renovação, de cura e de conexão profunda com o amor divino. Vamos orar juntos, com o coração aberto, confiantes de que Deus está conosco em cada palavra, em cada pedido e em cada momento. Agora, elevemos nossos pensamentos ao alto. Que os anjos do Senhor toquem os corações aflitos, removendo o medo e substituindo-o pela fé inabalável. Que nossa mente se abra para receber a paz e que cada palavra pronunciada nesta oração seja um instrumento de cura, libertação e renovação. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, renova minhas forças, restaura minha saúde e cura todas as feridas da minha alma. Que a paz que excede todo o entendimento invada meu coração e que minha fé seja fortalecida a cada dia. Ensina-me a repousar em Tua presença, sabendo que os Teus anjos me guardam em todos os meus caminhos e que em Ti estou seguro. A Ti, meu Deus, elevo minha gratidão por ser meu refúgio em meio às tempestades e minha luz em meio à escuridão. Que minha vida seja um testemunho do Teu amor e que eu nunca me esqueça de que em Ti encontro tudo o que preciso. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise de paz e fortalecimento. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais mensagens de fé e esperança. Deus de amor e sabedoria, venho a Ti neste momento, buscando a Tua luz e orientação para os relacionamentos que são tão preciosos em minha vida. Agradeço por cada pessoa que faz parte da minha jornada, por suas presenças, suas histórias e as experiências que compartilhamos. Reconheço que, assim como flores em um jardim, nossas relações precisam de cuidado, atenção e amor para florescer plenamente. Neste instante, Senhor, coloco diante de Ti os relacionamentos que me cercam, minha família, meus amigos e o meu amor. Peço que Tua harmonia seja a base de cada interação, que eu possa ser um instrumento de paz e compreensão, trazendo luz onde há escuridão e alegria onde há tristeza. Ajuda-me a cultivar um coração aberto, pronto para ouvir, entender e acolher o outro, mesmo em momentos de dificuldade. Em minha família, peço que a Tua paz inunde nossos lares, que a comunicação seja sempre clara e respeitosa e que possamos resolver conflitos com amor e empatia. Que o perdão e a compaixão sejam as chaves que abrem as portas para um entendimento mais profundo. Senhor, ajuda-me a reconhecer os sentimentos dos meus familiares e a valorizar cada um por suas singularidades. Que a harmonia reine em nosso ambiente, tornando nosso lar um espaço seguro e acolhedor para todos. Peço também por minhas amizades, Senhor, que eu possa ser um amigo leal e verdadeiro, disposto a apoiar e celebrar os momentos bons e a oferecer consolo nos tempos difíceis. Ajuda-me a escolher palavras que edificam e atitudes que unem. Que eu nunca me esqueça da importância de cada amizade em minha vida e que eu esteja sempre presente para aqueles que amo. Que nossos laços se tornem mais fortes a cada dia, enraizados no respeito mútuo e na confiança. Meu Deus, há momentos em que me sinto sobrecarregado pela dor da decepção.
Por que, Senhor, é tão difícil perdoar quando me sinto ferido? Será que minha mágoa se tornou um fardo que me impede de seguir em frente? Eu não quero carregar esse peso, Pai. Ensina-me a enxergar além das minhas dores e a escolher o perdão como caminho de libertação. Pois sei que, ao entregar essa ferida em Tuas mãos, encontro descanso para minha alma. Nos relacionamentos amorosos, peço que Tua luz nos guie, que o amor que compartilho seja um reflexo do Teu amor por nós. Ajuda-nos a construir um relacionamento baseado na compreensão, na paciência e na sinceridade. Em momentos de desentendimento, que possamos encontrar a sabedoria para dialogar e buscar soluções que fortaleçam nossos laços. Que a paixão seja sempre acompanhada por uma amizade profunda e que cada desafio seja uma oportunidade para crescermos juntos. Se houver mágoas ou ressentimentos, Senhor, peço que nos ajude a liberá-los, que possamos olhar para o passado com gratidão pelas lições aprendidas, mas que não deixemos que isso nos impeça de amar plenamente no presente. Ajuda-nos a curar feridas e a restaurar a confiança, para que possamos avançar com corações abertos e renovados. Senhor, conceda-nos sabedoria no diálogo, Deus amado. Muitas vezes as palavras não são suficientes ou falham em nos expressar de forma clara. Pedimos que nos ajude a comunicar com honestidade, respeito e clareza para que possamos nos ouvir verdadeiramente. Que nossas conversas sejam abertas, verdadeiras e construam uma ponte de entendimento, que não haja espaço para mal-entendidos ou distâncias. Ajuda-nos a sempre buscar a verdade, sem medos, sem receios, mas com coragem para falar e também para ouvir. Deus amado, em nosso cotidiano, as palavras muitas vezes se tornam frágeis e ineficazes, e por mais que tentemos, não conseguimos expressar o que realmente sentimos ou pensamos. Muitas vezes, a comunicação falha, seja por mal-entendidos ou por temores que não sabemos como superar. Por isso pedimos com humildade que nos conceda sabedoria em nossa maneira de falar e principalmente de ouvir. Senhor, queremos aprender a comunicar com sinceridade e com o coração aberto, sem máscaras ou jogos de palavras. Que nossas conversas não sejam apenas para trocar informações, mas para nos conectarmos de maneira profunda e genuína. Ajuda-nos a ser claros nas nossas palavras, para que o outro possa nos compreender verdadeiramente. Que, através de nossos diálogos, possamos construir pontes de entendimento e não muros que nos afastam. Ensina-nos a manter o respeito mútuo em nossas conversas, mesmo quando discordamos. Que nossas palavras, ao invés de ferir, possam curar, edificar e promover a paz. Queremos aprender a falar com empatia, sensibilidade e, acima de tudo, a ouvir com a mesma atenção e paciência que gostaríamos de receber. Dá-nos coragem para falar com verdade, sem receios, e também para ouvir com a mente aberta, reconhecendo que nem sempre temos todas as respostas e que muitas vezes é através da escuta atenta que conseguimos crescer e amadurecer. Que o nosso diálogo seja um reflexo do amor e da compreensão que o Senhor tem por nós. Que o Senhor nos guie, Senhor, para que nossas palavras sejam sempre um reflexo da verdade que habita em nós, para que possamos, por meio de nossas conversas, construir uma relação mais sólida, harmoniosa e cheia de respeito. Deus de sabedoria infinita, em nossa jornada diária, muitas vezes nos vemos diante da necessidade urgente de nos expressarmos, mas por algum motivo nossas palavras falham em capturar a essência do que desejamos comunicar. Às vezes, queremos que o outro entenda nossos sentimentos mais profundos, mas não encontramos a forma certa de expressá-los. Outras vezes, as palavras se tornam fonte de mal-entendidos, criando barreiras onde deveria haver entendimento e conexão. Senhor, diante de tais desafios, pedimos com humildade que nos conceda a sabedoria necessária para falar com clareza, mas também para ouvir com o coração aberto. Queremos, Senhor, que nossa comunicação não seja apenas uma troca superficial de palavras, mas sim um meio de nos aproximarmos mais uns dos outros, de nos compreendermos de forma plena e verdadeira.
Pedimos, Senhor, que nossas conversas sejam guiadas pela honestidade e pelo respeito mútuo. Ajuda-nos a ser francos, mas ao mesmo tempo cuidadosos, para que nossas palavras possam edificar e não ferir. Que possamos sempre falar com o coração, levando em consideração o que o outro sente, pensa e precisa. Que, em nossas palavras, haja mais empatia do que egoísmo, mais escuta do que julgamento, mais aceitação do que crítica. Que possamos ser verdadeiros, mas também sensíveis, sabendo que muitas vezes o outro precisa de mais compreensão do que respostas prontas. Senhor, ensina-nos a cultivar uma comunicação que seja não apenas honesta, mas também cheia de amor e paciência, para que possamos ser verdadeiramente compreendidos e, ao mesmo tempo, compreender o outro. Sabemos que o diálogo não é apenas um monólogo, mas um processo de troca e entendimento mútuo. Por isso, pedimos que em nossas conversas possamos buscar sempre o entendimento, mais do que a vitória em um argumento. Que possamos ouvir com o coração aberto, prontos para compreender e, se necessário, corrigir nossas próprias falhas. Senhor, queremos ser mais do que pessoas que falam sem pensar. Queremos ser aqueles que pensam antes de falar e, quando falam, fazem com a sabedoria e o discernimento que vem de Ti. Que nossas palavras, ao invés de dividir, unam-nos. Que nosso diálogo seja um reflexo do amor que Tu tens por nós. E que, ao falar e ouvir, possamos crescer na compreensão, no respeito e na harmonia. Pai amado, Tu que és a fonte de toda sabedoria, em Ti buscamos o entendimento e a clareza para nossa comunicação. Muitas vezes nos deparamos com situações em que nossas palavras parecem não alcançar o coração do outro, e isso cria abismos onde antes deveria haver conexão. Pedimos a Ti, Senhor, que nos conceda a sabedoria necessária para que possamos falar com discernimento, de modo que nossas palavras não se tornem armas de divisão, mas pontes de entendimento. Que possamos aprender a usar o silêncio quando necessário e a falar com a intenção de edificar, nunca de ferir. Que ao abrirmos nossa boca, não sejam apenas palavras vazias que saem, mas palavras carregadas de amor, de respeito e de um desejo genuíno de compreensão. Senhor, sabemos que a comunicação verdadeira vai além da mera troca de frases e palavras. É um ato de coração a coração, onde os sentimentos e as intenções se entrelaçam e se tornam visíveis. Por isso, pedimos que Tu nos concedas a capacidade de ver além da superfície, de ouvir não apenas o que é dito, mas também o que não é falado. Que possamos compreender o que está por trás de cada gesto, de cada olhar e de cada silêncio, pois muitas vezes o mais profundo se encontra nas entrelinhas. Que nossa linguagem não seja apenas aquela que sai da boca, mas também a linguagem dos gestos, das atitudes, do carinho, da paciência e da empatia. Ensina-nos, Senhor, a ser cuidadosos nas nossas palavras, para que elas construam e não destruam, para que elas tragam luz e não trevas. Sabemos que, quando falamos, podemos edificar ou destruir. Por isso pedimos que Tu nos guies para que possamos sempre usar a comunicação como uma ferramenta de paz e união. Que nossas palavras, Senhor, sejam sempre temperadas com a sabedoria que vem de Ti, para que em qualquer situação possamos falar com coragem, mas também com compaixão. Que ao invés de julgarmos ou criticarmos, sejamos mais atentos ao sofrimento do outro, mais dispostos a compreender suas dores e frustrações. Ensina-nos a ser humildes o suficiente para reconhecer que nem sempre temos a razão, mas que podemos aprender e crescer a partir de cada troca. Sabemos que o diálogo verdadeiro requer mais que boas palavras. Ele exige um coração disposto a ouvir, aprender e, acima de tudo, amar. Que cada conversa seja uma oportunidade para exercermos essa sabedoria divina e, assim, fortalecer nossas relações e nossa união.
Amado Deus, Tu és a fonte de toda sabedoria e compreensão. E é em Ti que buscamos luz para o nosso entendimento e a clareza em nossos corações. Muitas vezes nos sentimos perdidos diante das palavras, incapazes de nos expressar de maneira que o outro compreenda a nossa verdadeira intenção. Pedimos, Senhor, que nos concedas discernimento, para que saibamos usar as palavras com cuidado e sensatez, que possamos nos comunicar não apenas com os lábios, mas também com o coração, sabendo que as palavras podem ter o poder de curar ou ferir, de unir ou separar. Ajuda-nos, Pai, a falar com o desejo de compreender e não apenas de sermos compreendidos. Que a nossa fala seja um reflexo do Teu amor, da Tua paciência e da Tua verdade. Ensina-nos a ouvir mais do que falar, pois muitas vezes no silêncio o Senhor revela o que não pode ser dito. Quando falamos, Senhor, que nossas palavras sejam temperadas com sabedoria, para que possam construir pontes, ao invés de abismos. Dá-nos a capacidade de buscar entendimento nas palavras do outro, mesmo quando elas parecem difíceis de decifrar. Senhor, sabemos que o diálogo é um ato de entrega, de vulnerabilidade, onde estamos nos expondo ao outro, compartilhando nossas emoções, medos e anseios. Por isso, pedimos que nos ensines a ser humildes em nossas palavras, não buscando ser mais, mas desejando aprender com o outro, independentemente de quem tenha razão. Que nossas conversas sejam sempre guiadas pela paz, pela calma e pela serenidade que vem de Ti. Quando a tensão surgir, que possamos manter o autocontrole e não permitir que o orgulho, a ira ou o ego se intrometam, pois sabemos que estas são as armas que dividem os corações. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que o verdadeiro entendimento não vem apenas da argumentação lógica, mas da empatia, do acolhimento da dor e da realidade do outro. Que possamos, com humildade, ouvir com o coração, para que possamos construir um entendimento que transcenda as palavras, tocando o espírito do outro. Além disso, Pai, pedimos que nos ajude a ser pacientes em nossos diálogos. Sabemos que, muitas vezes, o outro pode não estar pronto para ouvir, ou talvez não tenha a capacidade de expressar o que sente da mesma maneira que nós. Dá-nos paciência para esperar, para ouvir sem pressa, sem julgamento. Que possamos ser acolhedores e compassivos, para que a nossa fala não seja uma imposição, mas um convite ao entendimento mútuo. Senhor, ajuda-nos também a cultivar a humildade em nosso coração, para que possamos aprender a ouvir as críticas e as divergências sem nos ofender, mas com a mente aberta para o aprendizado. Que nossa busca por sabedoria não seja apenas para sermos melhores em nossos diálogos, mas para sermos mais semelhantes a Ti em tudo o que fazemos e dizemos. Que possamos, Senhor, usar o dom da comunicação para edificar a vida do próximo, para semear a paz e a harmonia, para glorificar Teu nome e para construir relacionamentos verdadeiramente baseados no amor e no respeito. Ó Deus Todo-Poderoso, em Ti encontramos a verdadeira fonte de sabedoria e entendimento. O diálogo, em sua essência, é um ato de partilha, um meio pelo qual nos conectamos com o outro, onde nossas ideias, sentimentos e experiências são trocados, moldando as relações e estreitando os laços que nos unem. Contudo, sabemos que, muitas vezes, as palavras podem falhar. E o que deveria ser um meio de entendimento e aproximação acaba se tornando uma barreira de incompreensão e frustração. Senhor, nós clamamos por Tua sabedoria para que possamos ser mais cuidadosos ao escolher o que dizer e como expressar nossas emoções. Que, ao abrirmos a nossa boca, nossas palavras sejam guiadas pela Tua mão, com a clareza que vem do alto e com o propósito de construir pontes e não muros. Sabemos que, em muitas ocasiões, nossa comunicação pode ser falha, influenciada pelo orgulho, pela impaciência ou pela necessidade de sermos compreendidos acima do outro. Pedimos, Pai amado, nos ensines a falar com humildade, buscando mais, entender do que ser entendido, ouvindo com empatia as palavras e os silêncios do nosso próximo.
Que possamos aprender a dialogar não apenas com a mente, mas com o coração, transmitindo sinceridade, carinho e respeito. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer quando nossas palavras podem magoar e que, ao invés de nos precipitarmos em expressões impulsivas, possamos ponderar antes de falar, para que, ao falarmos, nossas palavras sejam sementes de paz e amor e não fontes de discórdia. Senhor, sabemos que em qualquer relacionamento, a falta de diálogo pode ser uma semente de desconfiança e ressentimento. Portanto, pedimos que, em nossa comunicação, o Teu Espírito Santo nos guie para que possamos ser transparentes e verdadeiros, sem medo de revelar nossas fraquezas ou inseguranças. Que possamos encontrar nas palavras não apenas uma forma de resolver conflitos, mas também uma maneira de nos aproximarmos, de aprendermos juntos e de fortalecer os vínculos que nos unem. Quando as palavras se tornam difíceis de encontrar, ou quando o outro não parece disposto a ouvir, ajuda-nos a não desistir, mas a buscar novas formas de nos expressarmos, com amor e paciência. Ensina-nos, Senhor, a ver no outro não um adversário, mas um parceiro com quem podemos compartilhar nossa jornada, nossas alegrias, nossas tristezas e nossas dificuldades. Que nossos diálogos sejam sempre fontes de crescimento, tanto para nós quanto para os outros. Nos momentos de desentendimento, quando as palavras se tornam armas afiadas, pedimos que Tu nos dês serenidade para controlar nossas emoções, para não sermos dominados pela ira ou pela frustração. Que, ao invés disso, possamos, com sabedoria, escolher a tranquilidade, a gentileza e a compreensão, buscando resolver as questões com amor e não com disputas. Senhor, ensina-nos a ouvir de forma ativa, não apenas ouvindo o que o outro diz, mas entendendo as intenções e os sentimentos por trás das palavras. Que possamos ser verdadeiramente presentes, prestando atenção ao que está sendo compartilhado, para que possamos oferecer apoio, consolo e orientação, ao invés de respostas precipitadas ou insensíveis. Em nossos momentos de diálogo, Senhor, que nossa comunicação seja um reflexo de Teu caráter. Que possamos ser pessoas que, com nossas palavras, semeiam confiança, fortalecem a fé e promovem a reconciliação. Que em todas as conversas possamos viver conforme os princípios do Teu amor, sendo humildes, pacientes, bondosos e prontos para perdoar. Ajuda-nos a criar espaços de diálogo onde o outro se sinta acolhido, ouvido e compreendido, onde possamos nos aproximar sem medo, sem defensivas, mas com o desejo sincero de construir juntos uma relação de confiança e harmonia. Que a Tua sabedoria nos capacite a falar, mas também a ouvir com sabedoria, para que, ao sairmos de qualquer conversa, sejamos mais próximos, mais unidos e mais fortalecidos na fé. Ó Senhor, Tu que és a fonte de toda sabedoria e entendimento, venho diante de Ti, clamando pela Tua direção em todos os meus diálogos. Em muitos momentos, as palavras podem ser falhas, nossa comunicação pode ser distorcida e muitas vezes o que deveria ser um meio de aproximação e crescimento se transforma em uma barreira de mal-entendidos, desconfianças e afastamento. Eu Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo desça sobre mim e sobre os meus relacionamentos, para que eu possa falar com mais sabedoria, amor e clareza, refletindo a Tua paz em cada palavra que eu proferir. Muitas vezes, o orgulho e a impaciência nos tomam, e não percebemos que o egoísmo da nossa própria vontade impede a verdadeira comunicação. Senhor, ensina-nos a ser mais humildes nas nossas palavras, a refletir antes de falar e a entender que a comunicação eficaz não é apenas falar, mas também ouvir com atenção e compaixão. Que as minhas palavras sejam sempre palavras que edificam, que constroem e que não deixam espaço para rancores ou ressentimentos. Senhor, que eu possa me comunicar com respeito, sem pressa, sem egoísmo, sem a necessidade de impor a minha própria opinião,
Que em cada diálogo eu tenha a sabedoria de buscar o entendimento mútuo, a harmonia e o amor, e não a vitória sobre o outro. Às vezes, Senhor, queremos ser ouvidos mais do que ouvir. Desejamos que as nossas opiniões prevaleçam mais do que compreender. Mas sabemos que isso cria distâncias e enfraquece os vínculos. Por isso peço que tu me ajudes a mudar a minha perspectiva, para que eu possa ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Ensina-me a ver além das palavras, a captar os sentimentos e as intenções de quem fala, e a oferecer uma escuta ativa, plena de empatia e compreensão. Em minha jornada de comunicação, Senhor, muitas vezes me vejo perdido nas palavras. Muitas vezes me sinto frustrado porque o outro não me entende. Ou sinto que não sou capaz de expressar minhas próprias emoções de maneira clara. Nesses momentos, peço que tu me concedas a capacidade de ser mais claro e mais honesto, de me expressar com a simplicidade e a sinceridade que o momento exige. Que o teu Espírito Santo me guie para que eu nunca fale para ferir, mas sim para ajudar, para construir e para curar. Ensina-me, Senhor, a não fazer das minhas palavras uma arma, mas um remédio para as feridas emocionais, uma ponte que une as almas e traz a paz. Que a tua sabedoria nos conduza para que possamos nos comunicar de forma que, mesmo nas dificuldades, nossas palavras sejam sempre uma mensagem de esperança, de cura e de reconciliação. Sabemos, Senhor, que o diálogo é a chave para a restauração de muitas relações. Mas também sabemos que sem sabedoria, sem paciência, sem amor, o diálogo pode se tornar um campo de batalha. Por isso, eu te peço que nos ajudes a sempre agir com cautela e discernimento. Que possamos, diante das nossas diferenças, buscar soluções com a tua luz, com a certeza de que o que une é mais forte do que o que divide. Que nossas palavras sejam como bálsamo para as feridas do outro, que possam ser portadoras de reconciliação, cura e afeto. Senhor, em cada conversa que eu tiver, que o teu amor transborde, que a tua paz envolva os meus lábios e que, por meio de mim, o outro sinta-se verdadeiramente ouvido, acolhido e amado. E se o caminho do entendimento parecer difícil, Senhor, que eu tenha a sabedoria para pausar, para refletir e para buscar o melhor momento de conversar, com o coração aberto para ouvir e para agir com justiça e bondade. Diante de ti, Senhor, peço que me concedas o discernimento de saber quando falar e quando calar. A sabedoria não está apenas nas palavras, mas na escolha do momento certo de expressá-las. Que eu tenha sensibilidade para perceber quando o outro precisa de um tempo para entender ou quando precisa de uma palavra de consolo e encorajamento. Que a minha boca nunca seja um instrumento de destruição, mas sim de edificação, e que em tudo o que eu disser, eu possa glorificar o teu nome e refletir o teu caráter. Deus de infinita sabedoria, tu, que és o princípio de toda a verdade, nos ensinaste que a palavra tem grande poder. Ela pode gerar vida ou causar morte, construir ou destruir, aproximar ou afastar. Muitas vezes, quando nos vemos em situações de conflito, esquecemos que o diálogo é uma das ferramentas mais poderosas que temos para resolver as diferenças e criar entendimento mútuo. Pedimos, Senhor, que nos concedas a sabedoria para usar nossas palavras de maneira sábia e amorosa, para que possamos construir pontes e não muros. O diálogo não é apenas um ato de falar, mas de ouvir, compreender e respeitar o ponto de vista do outro. Sabemos que, em muitas situações, as palavras que escolhemos não são suficientes para expressar com clareza o que sentimos. E muitas vezes nos vemos envolvidos em mal-entendidos que poderiam ser evitados. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a ser mais atentos ao que o outro diz, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Que possamos ouvir com empatia, reconhecendo o valor da experiência do outro e aprendendo com ela.
em nossos relacionamentos, seja no casamento, na amizade ou no trabalho. Que nossas palavras possam ser usadas para edificar e não para ferir. Ensina-nos, Senhor, a nunca falar com raiva ou impaciência, mas com calma e controle, pois sabemos que a ira só gera mais divisão e rancor. Quando as palavras se tornam difíceis e o entendimento parece distante, ensina-nos a ser pacientes e perseverantes, para que, através do diálogo, possamos alcançar a verdadeira compreensão, construindo uma relação de confiança e respeito. Senhor, em muitos momentos, a comunicação entre nós se torna um desafio, pois carregamos em nossos corações feridas não curadas, mágoas acumuladas e preconceitos que distorcem nossa percepção do outro. Sabemos que o verdadeiro diálogo vai além das palavras. Ele requer uma disposição de coração para ouvir, para entender e para se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, somos rápidos em julgar, em dar nossa opinião, em falar antes de ouvir. E isso cria barreiras que dificultam a convivência e a harmonia. Pedimos, Senhor, que nos concedas a sabedoria para controlarmos nosso ego, para que possamos valorizar o outro e buscar a harmonia em vez de apenas impor nossas próprias ideias. A Tua palavra nos ensina que no amor não há espaço para o orgulho ou a arrogância, mas para a humildade e a empatia. Que possamos aprender a dialogar com respeito, valorizando o que o outro tem a dizer e demonstrando com nossas palavras que o amamos e nos importamos com sua opinião. Que o diálogo se torne uma ferramenta de crescimento mútuo, onde, juntos, possamos encontrar soluções para os desafios e estreitar os laços de convivência, ao invés de nos afastarmos. Senhor, ajuda-nos a cultivar uma comunicação que seja marcada pela paciência e pela gentileza, não por pressa ou desdém. Em muitos momentos de conflito, somos tentados a levantar a voz ou a usar palavras duras, mas sabemos que essas atitudes só causam mais dor e separação. Que possamos escolher, ao invés disso, falar com suavidade e amor, buscando sempre o entendimento e a paz, sem jamais desmerecer a experiência ou o ponto de vista do outro. Que a Tua sabedoria, Senhor, nos guie para que possamos ser melhores ouvintes e melhores comunicadores. Ensina-nos a fazer o esforço de escutar com atenção, de verdadeiramente ouvir o que o outro está dizendo, sem interrupções, sem julgamentos precipitados. Ajuda-nos a compreender não apenas as palavras, mas também o que está por trás delas, o que o outro está tentando comunicar com seu coração. Quando a comunicação se torna difícil e as palavras falham, dá-nos discernimento para buscar novas formas de nos expressarmos com mais clareza e sensibilidade. Senhor, sabemos que o diálogo é essencial para a construção de qualquer relação sólida e duradoura, mas também entendemos que não é uma tarefa fácil. Muitas vezes é necessário abrir mão do orgulho, engolir o ego e colocar o bem-estar do outro à frente dos nossos próprios interesses. Nos momentos em que o diálogo se tornar desafiador, nos dê força para não desistir, para continuar, buscando a compreensão e a reconciliação. Que a Tua sabedoria nos ajude a usar nossas palavras como instrumentos de cura e não como armas de destruição, para que nossos relacionamentos sejam sempre marcados pela paz e pelo amor. Que possamos ser testemunhas da Tua graça em nossas conversas, refletindo o Teu caráter de paciência, bondade e misericórdia. Que em cada diálogo, Senhor, possamos ser canais de Tua paz e luz, trazendo entendimento e harmonia para todos ao nosso redor. Deus, Criador do céu e da terra, Tu que formaste as palavras e nos ensinaste a usá-las para expressar nossas emoções, pensamentos e necessidades, venho diante de Ti para pedir a Tua sabedoria divina sobre a forma como nos comunicamos uns com os outros. Sabemos que a comunicação é mais do que uma troca de palavras. Ela é o caminho pelo qual nos conectamos profundamente com os outros, seja no casamento, na amizade ou no trabalho. Por isso, Senhor, pedimos que nos concedas discernimento e clareza nas nossas palavras. Muitas vezes, as palavras podem ser usadas de forma impensada, podendo causar feridas profundas em corações que, ao invés de se abrir, se fecham em meio à dor.
Pedimos, Senhor, que nos ajude a ser conscientes da maneira como nos comunicamos, para que, por meio do diálogo, possamos ter entendimento, respeito e confiança. Que o Espírito Santo nos guie em cada conversa, para que nossa comunicação seja mais do que um simples monólogo, mas um verdadeiro encontro de almas dispostas a se ouvir e se entender. Em nossas relações, muitas vezes esquecemos o valor do diálogo. Muitas vezes, em meio a tanto cansaço ou irritação, falamos sem pensar, e as palavras que saem de nossa boca não refletem o amor e o respeito que queremos ter pelos outros. Isso pode gerar divisões e mágoas, afastando-nos uns dos outros. Pai, que possamos ser rápidos para ouvir, mas lentos para falar, e mais ainda, lentos para nos irarmos. Dá-nos um espírito de humildade para que possamos aprender a ouvir verdadeiramente o outro, sem pressa de responder, sem pressa de defender nossas opiniões. Que possamos compreender que o diálogo não é apenas uma oportunidade de expressar nossas próprias ideias, mas também uma chance de entender as emoções, os pensamentos e as necessidades do outro. Muitas vezes, ao ouvirmos o outro com empatia, conseguimos perceber um lado da história que até então nos escapava. Senhor, ajuda-nos a cultivar o silêncio interior que nos permite escutar, a atenção que faz com que prestemos atenção no que está sendo dito e, acima de tudo, a paz que nos faz aceitar a verdade do outro, sem tentar distorcê-la ou minimizar o seu valor. Que possamos ser mais humildes em nossas palavras, reconhecendo que por trás de cada diálogo há uma vida, uma história e uma experiência que merecem ser respeitadas e compreendidas. Senhor, sabemos que um diálogo saudável não se constrói apenas com palavras, mas com atitudes. Um diálogo de verdade envolve não apenas o que dizemos, mas também a maneira como ouvimos, como reagimos, como nos colocamos diante da opinião do outro. Ensina-nos a não reagir com raiva ou frustração, mas a manter a calma e a serenidade, mesmo em momentos de grande tensão. O mundo nos ensina a ser rápidos para defender nossos pontos de vista, mas Tu, Senhor, nos ensinas a ser rápidos para ouvir e lentos para falar. A Tua sabedoria nos guia para compreendermos que a verdadeira comunicação não é baseada em vencer uma discussão ou impor nossa vontade, mas em chegar a um entendimento mútuo que seja benéfico para ambas as partes. Que possamos aprender a desacelerar nossos impulsos para que, ao invés de sermos rápidos em julgar ou em impor nossa opinião, sejamos rápidos em buscar a paz e o entendimento. Senhor, quando nos encontrarmos em meio ao conflito, dá-nos a sabedoria para não nos perdermos nas emoções do momento, mas para falar com serenidade e ouvir com atenção. Que a Tua paz nos guie em cada palavra proferida, em cada resposta dada, para que o diálogo não seja uma fonte de divisão, mas de união. E, finalmente, Senhor, sabemos que o diálogo deve ser sempre pautado pela sinceridade e pela honestidade. Muitas vezes, evitamos expressar aquilo que sentimos, com medo de magoar o outro ou por receio de ser mal interpretados. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajudes a ser transparentes em nossas palavras, sem esconder ou omitir o que realmente sentimos, mas sempre com a suavidade e o respeito necessários para que o outro receba com compreensão. Que a nossa fala seja uma extensão do nosso coração, livre de máscaras ou mentiras, mas sempre cheia de amor, humildade e bondade. Senhor, sabemos que há momentos difíceis em que, apesar de nossos esforços, o diálogo pode não fluir como esperamos, mas que mesmo nessas horas, possamos buscar a Tua presença e confiança. Dá-nos a força para perdoar e pedir perdão, para que o diálogo nunca seja interrompido pelo orgulho ou pela mágoa. Que em cada palavra que dizemos, possamos refletir o Teu amor, a Tua graça e a Tua verdade, e que ao final de cada conversa
possamos sentir que estivemos mais próximos uns dos outros, mais unidos em espírito e mais capacitados a viver a Tua vontade. Pai querido, em um mundo repleto de distrações, barulho e confusão, muitas vezes nos esquecemos de dar à comunicação a atenção que ela merece. Em nossas relações, especialmente nas mais próximas, as palavras podem ser uma ferramenta poderosa, tanto para a cura quanto para o sofrimento. Às vezes, sem perceber, nos vemos distantes, sem saber exatamente como nos conectar ou como expressar o que verdadeiramente sentimos. Por isso, hoje pedimos que Tu, Senhor, nos concedas sabedoria na forma como falamos e ouvimos, para que nosso diálogo seja mais do que simples palavras ditas ao vento, mas uma verdadeira ponte de entendimento e amor. Sabemos que, por mais que nossas intenções sejam boas, nem sempre somos compreendidos da maneira como desejamos. E por vezes, também falhamos em entender o que o outro quer expressar. Senhor, dá-nos a graça de cultivar um coração receptivo, uma mente atenta e uma fala sábia. Que possamos ser mais do que faladores, mas verdadeiros ouvintes, dispostos a aprender e crescer com o que o outro tem a dizer. E que, ao abrirmos nossa boca, possamos falar não apenas com nossa mente, mas com o nosso coração, de maneira genuína, sem disfarces e sempre buscando a verdade que liberta. Em muitas situações, o que realmente nos separa uns dos outros não são as diferenças de opinião, mas a falta de entendimento sobre o ponto de vista do outro. Senhor, quantas vezes nos envolvemos em discussões intermináveis, buscando ter razão, sem perceber que o diálogo não é uma competição, mas um meio de aproximação e edificação mútua. Pedimos a Ti que nos ajude a desenvolver a sensibilidade necessária para perceber o que está além das palavras ditas, para compreender o que o outro está realmente tentando comunicar, especialmente quando suas palavras são carregadas de emoção ou dor. Senhor, Tu conheces o coração de cada um de nós e sabemos que muitas vezes o que tentamos dizer é distorcido pela ansiedade, pela raiva ou pelo medo. Pedimos que nos concedas uma escuta cuidadosa, capaz de enxergar além das palavras faladas e de identificar as necessidades e desejos mais profundos do outro. Que possamos ser capazes de interpretar o que não é dito, mas que se manifesta nas entrelinhas, nos silêncios e nos gestos. Ensina-nos a ser pacientes, a esperar o tempo do outro, a dar espaço para que ele se abra, sem pressa de dar nossa opinião ou de responder. Que possamos aprender a escutar com a mente aberta e o coração disposto a entender, sem julgamentos, mas com compaixão e empatia. Senhor, sabemos que o diálogo não é apenas uma troca de palavras, mas uma expressão de amor e compromisso uns com os outros. A comunicação é uma das formas mais poderosas de mostrar ao outro que nos importamos com ele, que o respeitamos e que desejamos caminhar juntos na mesma direção. Mas, para que isso seja possível, precisamos cultivar o equilíbrio e a humildade em nossos corações. Quantas vezes, ao tentar nos fazer entender, acabamos falando demais ou impondo nossas ideias de forma autoritária, sem dar espaço para que o outro também tenha voz? Senhor, ajuda-nos a ser mais conscientes de como nossas palavras podem afetar os outros. Que possamos evitar o orgulho e o egoísmo que muitas vezes nos levam a querer ter razão a todo custo e que possamos ser mais flexíveis, dispostos a aprender e a crescer juntos. Dá-nos a sabedoria de saber quando falar e quando ouvir, quando compartilhar e quando silenciar, para que o diálogo seja sempre um meio de edificação e não de destruição. Que possamos aprender a falar com carinho, bondade e verdade, sem distorcer ou omitir, mas sempre buscando o bem do outro. Que nossas palavras não sejam usadas como uma arma, mas como um instrumento de cura e de unidade. Pai amado, nós sabemos que existem momentos que o diálogo se torna difícil, quando as emoções estão à flor da pele. Nessas horas, é fácil cair na tentação de reagir impulsivamente, de responder com raiva ou frustração. Mas sabemos, Senhor, que isso nunca nos levará a um bom lugar.
Ensina-nos a controlar nossas emoções e a agir com paciência, mesmo quando sentimos a pressão de um conflito. Ajuda-nos a ser sábios ao escolher as palavras certas, aquelas que trazem paz e não discórdia, que restauram e não ferem. Dá-nos discernimento para saber quando o silêncio é a melhor opção e quando devemos falar, para que nossas palavras sejam sempre uma fonte de paz e de reconciliação. Senhor, que nossa comunicação seja sempre uma expressão de amor e verdade, uma forma de fortalecer os laços de amizade, de companheirismo e de respeito mútuo. Que em cada conversa possamos refletir o teu caráter, sendo gentis, amáveis e cheios de graça, assim como tu és conosco. Finalmente, Senhor, que o nosso diálogo seja sempre guiado pela tua sabedoria e pela tua presença. Que possamos falar uns com os outros com sinceridade, mas também com humildade, reconhecendo que todos nós temos falhas e que precisamos uns dos outros. Que nossa comunicação seja uma ferramenta para fortalecer nossos relacionamentos, para promover a paz e para levar ao entendimento mútuo. Que, ao final de cada conversa, possamos sentir que nos aproximamos um pouco mais, que as barreiras foram derrubadas e que a compreensão foi alcançada. Que a tua luz brilhe em nossas palavras e que possamos, assim, viver de maneira mais plena, mais conectada e mais em harmonia uns com os outros. Deus, ensina-nos a compreender a dor um do outro. Senhor, tu conheces as profundezas do nosso ser, nossas angústias, medos e ansiedades, muitas vezes escondidos sob uma máscara de silêncio ou palavras que não expressam totalmente o que sentimos. Muitas vezes, as palavras não são suficientes para comunicar a dor que carrego dentro de mim. E percebo que, da mesma forma, o outro também esconde suas dores, suas frustrações e seus medos. Pedimos, Senhor, que nos ensines a olhar além da superfície, a perceber as feridas que não são visíveis aos olhos, mas que são tão reais quanto qualquer outra. Que possamos ser sensíveis aos sinais sutis, aos gestos, aos olhares e até ao silêncio que muitas vezes esconde o grito de dor de uma alma que clama por compreensão. Ensina-nos a enxergar o outro não apenas com nossos olhos físicos, mas com os olhos do coração, para que possamos perceber a dor que não se manifesta, mas que está presente, profunda e silenciosa. Dá-nos o discernimento para reconhecer quando alguém está sofrendo, mesmo que suas palavras ou atitudes não revelem isso imediatamente. Senhor, sabemos que o sofrimento muitas vezes se esconde por trás de comportamentos difíceis, de reações explosivas, de distâncias emocionais ou de um aparente desinteresse. Ajuda-nos a não julgar precipitadamente, mas a olhar com compaixão e compreensão. Quantas vezes, ao ver o outro agir de forma impulsiva ou ríspida, interpretamos suas atitudes como ataques pessoais ou como falta de carinho, sem perceber que por trás dessas ações existe uma dor que precisa ser ouvida, acolhida e compreendida. Senhor, concede-nos a humildade de reconhecer que todos nós carregamos feridas e que o outro, assim como nós, pode estar apenas tentando lidar com o peso do sofrimento. Ajuda-nos a ser mais pacientes e amorosos, a criar um espaço seguro, onde o outro possa se abrir sem medo de ser julgado, onde ele possa expressar sua dor sem receio de ser rejeitado. Pedimos, Senhor, que nos ensines a ser mais empáticos. Sabemos que a empatia não é apenas entender racionalmente a dor do outro, mas senti-la conosco, de tal maneira que possamos, de alguma forma, aliviar seu fardo. Quando alguém está em dor, muitas vezes a melhor coisa que podemos fazer não é oferecer soluções imediatas ou respostas prontas, mas simplesmente estar lá, ouvindo, acolhendo e mostrando que a dor do outro é também importante para nós. Senhor, que possamos ser como o teu filho, que soube olhar para as multidões, ver suas feridas e, em vez de condená-las, as acolheu com compaixão e amor. Que
Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que ao ver o sofrimento não se afastou, mas se aproximou e trouxe alívio. Ensina-nos a ser presença, a ser um apoio firme, a ser o ombro que o outro pode encontrar quando se sentir fraco. Que nossas palavras sejam sempre de consolo e não de acusação, de acolhimento e não de crítica. Deus querido, ajuda-nos a entender que a dor do outro nunca é em vão. Cada sofrimento carrega uma lição, um aprendizado, e ao compreendê-lo, podemos nos tornar instrumentos do teu amor para restaurar o coração do próximo. Que possamos, com a tua graça, não apenas perceber a dor, mas também ser canais de cura, trazendo paz e restauração ao coração ferido. Dá-nos o coração de um verdadeiro amigo, que se coloca no lugar do outro e busca, acima de tudo, aliviar suas cargas. Que em cada situação possamos ser sensíveis, atentos e dispostos a agir com o teu amor, ajudando a curar as feridas que muitas vezes permanecem invisíveis aos olhos do mundo. Senhor, muitas vezes as palavras não são suficientes para expressar o que realmente sentimos, e o sofrimento do outro pode passar despercebido. Pedimos, Pai, que nos conceda um coração sensível e atento para perceber além daquilo que é visível, para compreender as dores que estão escondidas nas entrelinhas das palavras não ditas e nas atitudes não compreendidas. Que possamos aprender a olhar para o outro com os olhos do coração, enxergando suas feridas e sofrimentos, mesmo quando eles não estão explícitos. Sabemos que a dor muitas vezes é silenciosa e se esconde em gestos, olhares e até mesmo no silêncio. Ajuda-nos a sermos mais empáticos, a ouvir com o coração e a perceber as necessidades emocionais do outro, mesmo quando ele não as expressa diretamente. Ensina-nos a compreender que cada pessoa carrega um peso que por vezes é invisível aos olhos alheios, mas que é profundamente real para quem o carrega. Que possamos ser mais compreensivos e, ao percebermos o sofrimento do outro, sejamos a mão amiga que se estende, o ombro que apoia e a palavra que conforta. Senhor, que possamos nos afastar do julgamento e das críticas fáceis e, em vez disso, procurar entender as razões por trás das atitudes do outro. Muitas vezes, as reações impulsivas e as palavras duras são um reflexo do sofrimento interno, das batalhas invisíveis que o outro enfrenta em sua alma. Pedimos, Pai, que nos conceda o dom da paciência e da escuta ativa, para que possamos acolher o outro com a mesma graça e compaixão que Tu nos ofereces todos os dias. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais conscientes das necessidades emocionais do nosso parceiro, amigo, irmão ou qualquer pessoa que cruze o nosso caminho. Que possamos ver além das ações externas e entender que por trás de cada atitude há uma história, uma luta, uma dor que precisa de compreensão e carinho. Senhor, ensina-nos a ser cuidadosos com nossas palavras e atitudes, para que nunca agravemos o sofrimento do outro, mas sejamos fontes de cura e alívio. Que possamos ser como Tu és para nós, Senhor, compassivos, misericordiosos, prontos para compreender, perdoar e ajudar a restaurar os corações feridos. Pedimos que, em todos os nossos relacionamentos, possamos refletir a Tua bondade e a Tua empatia, e que, ao compreender a dor do outro, possamos ser instrumentos de Tua paz e amor. Senhor, muitas vezes estamos imersos em nossa própria dor e em nossos próprios desafios e nos esquecemos de olhar para o lado para perceber o sofrimento do outro. Pedimos, Pai, que nos ajude a ter olhos mais atentos para a dor do nosso próximo, que possamos enxergar além das palavras e ações superficiais e perceber o que realmente está se passando em seus corações. A dor é muitas vezes silenciosa, se esconde atrás de um sorriso forçado, de uma atitude distante ou de um comportamento fechado. Senhor, ensina-nos a olhar além dessas máscaras, para que possamos compreender o que está realmente acontecendo no interior da outra pessoa. Dê-nos sabedoria para perceber as feridas que ainda sangram e as cicatrizes que marcam profundamente, para que possamos estender a nossa mão e oferecer o conforto que só o Teu amor pode proporcionar. Que possamos ser empáticos, Senhor,
e não julgadores. Que nossa reação seja sempre a de procurar entender, ao invés de criticar ou apontar erros. Quando alguém estiver em sofrimento, que possamos ser um reflexo da tua paciência, da tua bondade e do teu amor incondicional. Ensina-nos a não ser rápidos em tirar conclusões, mas a buscar sempre compreender a razão do sofrimento do outro, de maneira a poder apoiá-lo de forma verdadeira e eficaz. Deus, sabemos que a dor é um fardo pesado, muitas vezes invisível, aos olhos de quem não está disposto a olhar com o coração. Pedimos que nos ajude a ser mais sensíveis ao sofrimento dos outros, que nos ensine a ouvir, a acolher, a estar presentes de maneira genuína, que possamos dar ao outro o espaço e a segurança para expressar sua dor, sem medo de sermos rejeitados ou de sermos incompreendidos. Que a nossa capacidade de compreender a dor alheia não seja apenas algo intelectual, mas que venha de uma verdadeira empatia que nos faça sentir a dor do outro como se fosse nossa e nos mova a ajudar, a consolar e a restaurar. Senhor, queremos ser canais da Tua paz e do Teu consolo, para que ao percebermos a dor do outro, possamos ser instrumentos de cura e alívio em suas vidas. Por fim, pedimos que nos ajude a sermos sempre sensíveis ao Teu Espírito Santo, que nos guia e nos ensina a ser mais como Tu, compreensivos e prontos para restaurar o que está quebrado. Que possamos refletir o Teu amor e compaixão em cada relacionamento, e que, através da nossa compreensão, o outro encontre um espaço de cura e paz. Senhor, muitas vezes estamos tão envolvidos com nossas próprias angústias e preocupações que esquecemos de olhar para as feridas do outro. Pedimos que nos ajude a enxergar além das palavras e comportamentos superficiais, para que possamos sentir verdadeiramente a dor do próximo. Ensina-nos a ser mais atentos, sensíveis e misericordiosos, para que, ao percebermos o sofrimento alheio, possamos agir com amor e compaixão. Senhor, sabemos que cada pessoa carrega consigo um peso que nem sempre é visível. Muitas vezes, as dores mais profundas estão ocultas, camufladas atrás de um sorriso forçado, de um silêncio carregado de sentimentos não expressos. Dá-nos a sabedoria para perceber essas dores escondidas, para que possamos ser os instrumentos de consolo e cura que tanto precisam. Que possamos ser um apoio genuíno, prontos para acolher o sofrimento do outro sem julgamentos, apenas com a certeza de que, ao amar, podemos aliviar as feridas mais profundas. Ensina-nos, Senhor, a sermos empáticos, a compreender que cada um de nós tem sua própria batalha, que por mais que nossas dores sejam diferentes, todas precisam de compreensão e cuidado. Ajuda-nos a ser mais humildes e dispostos a ouvir, a compreender a dor do outro, sem pressa de dar respostas ou soluções. Em vez disso, que possamos ser apenas um ouvido atento e um coração disposto a caminhar junto, oferecendo presença, apoio e o alicerce necessário para o outro encontrar força e paz. Deus, queremos ser como Tu, que compreende e acolhe a dor da humanidade com infinita compaixão. Queremos refletir essa mesma sensibilidade em nossos relacionamentos, especialmente com aqueles que amamos. Ajuda-nos a ser mais conscientes da dor do outro, seja ela emocional, física ou espiritual, e que possamos oferecer não apenas palavras de consolo, mas ações que demonstrem nosso cuidado, nossa compreensão e nossa solidariedade. Que, através da nossa capacidade de compreender a dor do outro, sejamos capazes de construir relacionamentos mais fortes, mais saudáveis e mais verdadeiros. Que nossas atitudes reflitam o Teu amor, o Teu perdão e a Tua compaixão, de forma que juntos possamos superar as dificuldades e caminhar em direção à paz. Que possamos ser instrumentos de cura, com o coração aberto para acolher as dores do mundo e oferecer a esperança que só Tu podes dar. Senhor, muitas vezes nos vemos distantes da dor daqueles que amamos, seja por falta de compreensão, seja pela incapacidade de enxergar além da superfície. Pedimos a Ti, com humildade, que nos ensines a olhar o próximo, não apenas com os olhos, mas com o coração.
Que possamos perceber que cada um carrega em si uma história de lutas, de angústias e de desafios, e que, ao compreender essas dores, possamos ser mais presentes, mais acolhedores e mais sensíveis. Deus, ajuda-nos a ser instrumentos de consolo na vida do outro. Quando a dor for silenciosa, quando o sofrimento for disfarçado por um sorriso forçado ou por um silêncio pesado, que possamos ser sensíveis o suficiente para reconhecer que há algo mais por trás da fachada. Dá-nos a capacidade de ouvir sem julgar, de oferecer apoio sem pressa de dar soluções. Que possamos simplesmente estar ao lado do outro, para que juntos possamos encontrar forças para enfrentar os momentos de sofrimento. Senhor, sabemos que não é fácil compreender a dor de quem está ao nosso lado, principalmente quando as circunstâncias nos são desconhecidas ou quando não conseguimos identificar com clareza o sofrimento alheio. Mas pedimos que nos ilumines com a Tua sabedoria, para que possamos, com a Tua ajuda, ser mais empáticos. Ensina-nos a entender que muitas vezes o simples gesto de estar presente, de escutar com atenção e de demonstrar carinho, já é o que a alma do outro mais necessita. A dor do outro não deve ser um fardo distante ou irrelevante para nós. Ajuda-nos a lembrar que quando alguém sofre, não estamos apenas observando de fora, mas somos chamados a nos envolver, a caminhar juntos. Senhor, que possamos aprender a aliviar as aflições de nossos irmãos. Que nosso coração se faça um reflexo do Teu amor incondicional, capaz de compreender e curar. Dá-nos a serenidade para, sem pressa de dar respostas, mas estarmos disponíveis para ser um refúgio seguro. Que possamos agir com paciência e carinho, como Tu fazes conosco a cada dia, demonstrando o Teu cuidado e a Tua compaixão em cada palavra, gesto e atitude. Que ao compreender a dor do outro, possamos ser instrumentos de alívio e cura. Senhor, muitas vezes a dor do outro passa despercebida aos nossos olhos e, em nossa correria, somos rápidos em julgar sem entender o sofrimento profundo do outro. Pedimos que, em Tua infinita bondade, nos concedas um coração sensível e atento, capaz de perceber a dor que muitas vezes não se revela em palavras, mas se esconde no silêncio, na tristeza contida ou na falta de expressão. Ensina-nos a ir além das aparências, a ouvir o que não é dito, a perceber o que não é visível. Que possamos ser mais atentos ao sofrimento alheio, buscando compreender as feridas que marcam a vida do outro. Que possamos olhar com empatia, sem pressa de julgar ou de tentar corrigir, mas com a disposição de acolher e de compreender com os olhos da Tua misericórdia. Deus, sabemos que as pessoas ao nosso redor carregam suas próprias batalhas, muitas vezes internas, que não podem ser vistas ou entendidas à primeira vista. Em muitas situações, a dor é expressa em gestos silenciosos, em palavras não ditas, em olhares fugidios. Pedimos que, em vez de ignorar, possamos ser capazes de enxergar com os olhos do coração, com a sabedoria que vem de Ti, para que possamos oferecer o apoio que é necessário, sem apressar soluções ou buscar explicações. Que o Teu amor nos transforme em instrumentos de compreensão e compaixão, e que possamos ser, na vida do outro, o abrigo seguro onde ele possa encontrar alívio para suas dores. Ensina-nos a escutar com a alma, a compreender com o coração e a agir com gentileza, sabendo que muitas vezes o simples ato de estar presente e de ouvir com atenção pode fazer toda a diferença na vida de quem sofre. Senhor, dá-nos a humildade para reconhecer que não sabemos tudo sobre as lutas que o outro enfrenta, mas que, com o Teu auxílio, podemos ser uma fonte de alento, de consolo e de apoio. Que possamos, com a nossa presença, tornar a dor mais leve, oferecendo compreensão, acolhimento e amor genuíno. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua bondade, e que em cada gesto, palavra e atitude possamos refletir o Teu amor que cura e restaura.
Senhor, em um mundo onde as dificuldades e os desafios parecem não ter fim, pedimos que nos concedas a sensibilidade de perceber as dores que carregamos uns dos outros. Quantas vezes estamos tão imersos nas nossas próprias lutas que nos tornamos cegos para o sofrimento de quem está ao nosso lado. Pedimos que Tu nos ensines a olhar para além das palavras, para além das ações externas e a captar a dor que muitas vezes se oculta no silêncio, no olhar distante, no gesto cansado, ou até mesmo nas palavras que não foram ditas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais atentos ao que se passa no coração do outro, a compreender as feridas que não podem ser vistas, mas que estão ali, profundamente marcadas, moldando as reações e os comportamentos. Muitas vezes, o sofrimento de uma pessoa não é manifesto de forma direta, e é preciso olhar com mais carinho, mais atenção, mais empatia, para realmente perceber as necessidades e as dores do outro. Que possamos ser aqueles que se colocam no lugar do outro, que não julgam, mas buscam compreender o peso que o outro carrega. Senhor, ensinai-nos a lidar com o sofrimento de maneira sábia e amorosa. Sabemos que nem sempre o outro precisa de respostas rápidas ou soluções imediatas, mas de compreensão, de acolhimento, de paciência. Ensina-nos a ser bons ouvintes, a ouvir não apenas com os nossos ouvidos, mas com o coração. Ajuda-nos a perceber a dor que se esconde na palavra sussurrada, nos gestos tímidos e nos momentos de silêncio. Que possamos, com o Teu amor, oferecer a presença que traz conforto, a mão amiga que oferece apoio, o coração aberto que acolhe sem julgamentos. Deus, sabemos que muitas vezes a dor que o outro carrega é um reflexo de suas próprias lutas internas, de traumas e dificuldades, que o mundo não vê, mas que são reais e significativos. Que ao invés de afastarmos ou ignorarmos o sofrimento alheio, possamos nos aproximar com humildade e compaixão, dispostos a ajudar da melhor forma possível, sempre guiados pela Tua sabedoria. Pedimos que nos mostres o caminho da empatia para que possamos ser os instrumentos do Teu amor e consolo na vida daqueles que enfrentam dificuldades. Que nossa presença seja um reflexo da Tua presença em nós e que com nossos gestos e palavras possamos trazer alívio e esperança ao coração do outro. Senhor, Tu que conheces o íntimo de cada coração, sabemos que as dores do mundo muitas vezes se escondem atrás de sorrisos forçados e palavras não ditas. Pedimos que nos ajudes a desenvolver a habilidade de enxergar além das superfícies e perceber a dor que o outro carrega em silêncio. Muitas vezes, as feridas mais profundas não são visíveis e é preciso uma sensibilidade especial para reconhecê-las. Ensina-nos a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com os olhos do coração, para que possamos identificar e compreender as tristezas e angústias de quem está ao nosso redor. Deus, Tu, que foste capaz de compreender e se compadecer da dor humana, derrama sobre nós o dom da empatia. Que possamos ser como Tu és, atentos às necessidades dos outros, prontos para confortar aqueles que choram, prontos para oferecer apoio na dor. Ajuda-nos a não julgar as atitudes do outro sem compreender o que está por trás delas, pois muitas vezes a raiva, a irritação ou a indiferença são máscaras que escondem um sofrimento profundo. Nós Te pedimos, Senhor, que nos ensines a ir além das palavras e dos gestos visíveis, para que possamos perceber as pequenas pistas que revelam o sofrimento do outro. Que possamos ser um refúgio de compreensão e acolhimento, sem pressa de oferecer respostas ou soluções, mas prontos para estar ao lado, ouvindo com paciência e amor. Ensina-nos a praticar o silêncio, a escuta atenta e a presença constante, para que o outro sinta que sua dor é vista, reconhecida e amparada. Deus amado, sabemos que vivemos em um mundo onde a luta é constante, onde os desafios muitas vezes parecem infinitos e as dificuldades diárias se acumulam, tornando o peso da vida mais difícil de carregar.
Mas muitas vezes ficamos tão focados em nossas próprias batalhas que deixamos de perceber o sofrimento que está ao nosso redor. Tu nos chamaste a ser comunidade, a caminhar juntos. E por isso, pedimos humildemente que nos ajudes a desenvolver a sensibilidade necessária para enxergar as dores que estão disfarçadas, as feridas que não se veem, mas estão profundamente presentes, afetando vidas e corações. Quantas vezes, Senhor, estamos cegos para o sofrimento do outro porque estamos tão imersos nas nossas próprias dores? Pedimos que Tu nos ensines a olhar com mais profundidade, a ir além do que está à vista e a perceber o que está oculto. O sofrimento silencioso que pode estar nas palavras não ditas, no olhar distante, ou até mesmo nas ações que não fazem sentido. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais atentos às necessidades do próximo, a compreender que muitas vezes as pessoas não falam sobre o que sentem, mas comunicam com o corpo, com o comportamento, com os pequenos sinais. Que possamos aprender a ler essas entrelinhas e não apenas ver com os nossos olhos, mas com os olhos do coração. Ensina-nos a ser mais compassivos, a nos aproximarmos de quem está sofrendo sem julgamento, mas com o desejo genuíno de entender o que o outro está enfrentando. Queremos ser aqueles que se colocam no lugar do outro, que não apenas ouvem as palavras, mas interpretam o silêncio, que não apenas veem o comportamento, mas buscam entender as raízes mais profundas que o motivam. Senhor, sabemos que não basta apenas ver as feridas, precisamos aprender a tratá-las com amor, paciência e sabedoria. Muitas vezes, o sofrimento do outro não requer uma solução imediata ou uma resposta rápida, mas simplesmente um ouvido atento, um ombro amigo, um espaço onde a dor possa ser compartilhada sem receios ou medos. Ensina-nos a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos, para que possamos identificar as dores que não são expressas verbalmente, mas que estão lá, no profundo do ser, esperando por alguém que tenha coragem de se aproximar. Que possamos ser a presença que traz conforto, não apenas com palavras, mas com nossa disposição de estar ali, de verdade, ao lado do outro. Deus, sabemos que o sofrimento do próximo muitas vezes reflete suas lutas internas, suas angústias e suas feridas que o mundo não vê, mas que são tão reais quanto as nossas próprias. Que ao invés de nos afastarmos ou ignorarmos esses sinais, possamos nos aproximar com humildade e compaixão, dispostos a apoiar e ajudar de todas as formas possíveis, guiados sempre pela Tua sabedoria. Ensina-nos a ser generosos em nosso olhar, a não nos deixar levar pelas aparências ou pelas primeiras impressões, mas a buscar a verdadeira história por trás das ações e palavras do outro. Pedimos, Senhor, que nos mostres o caminho da empatia, que possamos ser instrumentos do Teu amor, trazendo consolo e alívio aos corações que sofrem. Que através de nossas ações, palavras e gestos, possamos refletir a Tua presença de conforto e esperança, e que ao percebermos a dor do outro, possamos ser fontes de cura e renovação, como Tu és para nós. Que nossa capacidade de ouvir, entender e ajudar seja sempre guiada pelo Teu Espírito Santo, que habita em nós e nos capacita a amar como Tu nos amaste. Senhor, guia-nos para caminhar juntos, sem egoísmo. Pai querido, em meio às tempestades e desafios da vida, sabemos que o caminho que devemos percorrer não é uma jornada solitária, mas uma caminhada que deve ser feita lado a lado com nossos irmãos e irmãs. No entanto, muitas vezes, nos deixamos dominar pelo ego, pelo desejo de sermos reconhecidos ou de termos razão. A tentação do orgulho se infiltra em nossos corações, criando barreiras e distâncias entre nós. Pedimos, Senhor, que Tu nos guies para um caminho onde possamos caminhar juntos, sem egoísmo, sem comparações, sem a necessidade de afirmar nossa superioridade sobre o outro. Ajuda-nos a ver que a verdadeira força está na união e não na competição. Que possamos, ao invés de nos enxergarmos como adversários, reconhecer no outro um parceiro valioso com quem compartilhamos as alegrias e os desafios da vida. Senhor,
Sabemos que o ego muitas vezes nos afasta dos outros e nos impede de experimentar o verdadeiro amor e companheirismo. O orgulho nos cega para as necessidades do próximo e nos faz esquecer da importância da humildade. Pedimos, ó Pai, que nos ajudes a não ceder à tentação de querer sempre ter razão, de querer impor a nossa visão, sem considerar a perspectiva do outro. Dá-nos o discernimento para perceber quando o nosso orgulho está tomando conta de nós e quando devemos silenciar, ouvir e aprender. Que possamos ser humildes o suficiente para reconhecer nossas limitações e para entender que a sabedoria não está em vencer o outro, mas em construir juntos uma caminhada de aprendizado mútuo. Tu nos ensinaste, Senhor, que a verdadeira união se dá quando o nós se torna mais forte do que o eu. Que possamos, em cada passo, colocar as necessidades do outro à frente das nossas, sem receio de nos doar, de compartilhar nossas forças e também nossas fraquezas. Que nosso relacionamento, seja ele familiar, de amizade ou até mesmo profissional, seja sempre baseado na parceria e no cuidado mútuo. Que o nosso desejo de estar ao lado do outro seja mais forte do que qualquer desejo de vitória individual. Ensina-nos a ter paciência, a esperar o tempo do outro, a compreender suas limitações e a celebrar suas conquistas como se fossem nossas. Que em cada desafio possamos nos lembrar que a verdadeira vitória não é aquela que se conquista sozinho, mas aquela que é celebrada em conjunto. Senhor, sabemos que não podemos caminhar sozinhos e que o verdadeiro propósito da vida não é a busca incessante por nossos próprios interesses, mas o cuidado, a amizade e a parceria com os outros. Que possamos ser um apoio constante, sempre prontos para ajudar e para receber, para apoiar e ser apoiados. Em nossa jornada, que possamos ser luz uns para os outros, construindo relacionamentos mais fortes, mais verdadeiros e mais sólidos, onde o ego não tenha lugar, mas apenas o amor e a compreensão. Dá-nos forças para vencer o orgulho e a tentação do ego e ajuda-nos a caminhar em humildade e união, sabendo que juntos somos mais fortes, mais completos e mais próximos de Ti. Pai Santo, em meio ao turbilhão de nossas vidas, muitas vezes somos arrastados pelo egoísmo, pelas necessidades pessoais que nos afastam dos outros. Pedimos que Tu, com Tua infinita sabedoria e amor, nos guies no caminho da humildade e da colaboração, onde o nós se sobreponha ao eu. Ensina-nos, Senhor, a caminhar juntos, lado a lado, com um coração sincero, disposto a ceder, a ouvir e a apoiar, sem que as nossas vontades pessoais nos imponham barreiras. O ego muitas vezes nos faz enxergar o outro como um obstáculo em nossa jornada, quando, na verdade, o outro é o companheiro com quem devemos dividir as alegrias e desafios. Que possamos compreender que a verdadeira força está em nos unirmos, em nos ajudarmos, e não em seguir isolados, pensando apenas no nosso próprio bem-estar. Senhor, Tu nos mostraste, em todos os Teus ensinamentos, que o verdadeiro caminho é aquele em que nos colocamos a serviço do próximo, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Quando o ego entra em nosso coração, ele nos faz querer mais, querer sempre ter razão, querer mais poder, mais reconhecimento. Livra-nos, ó Deus, de cairmos nessa armadilha do orgulho. Dá-nos, em vez disso, um coração manso e humilde, disposto a se sacrificar pelo bem do outro, sem buscar lucro ou vantagem pessoal. Que em todos os momentos possamos olhar para o outro como um irmão e não como alguém que compete conosco. Que possamos caminhar com o coração aberto para o outro, buscando mais ser uma ajuda do que um obstáculo. Ensina-nos, Senhor, a prática da empatia, a capacidade de entender e compartilhar o sofrimento e as alegrias do outro, sem que isso seja motivado por interesse ou ganho pessoal. Que possamos ver as vitórias do próximo como nossas vitórias e as dificuldades do outro como desafios que devemos enfrentar juntos. Livra-nos da tentação de querer sempre vencer a qualquer custo e ajuda-nos a entender que quando um cresce, todos crescem.
Que em nosso caminhar diário possamos apoiar uns aos outros em vez de competir, estendendo a mão quando alguém tropeçar, celebrando as conquistas do outro com alegria e sempre buscando o bem comum, sem que o ego interfira em nossas relações. Pai, ajuda-nos a transformar nossos relacionamentos em parcerias, onde o amor, a humildade e a colaboração sejam os pilares que sustentam cada passo. Que possamos ser instrumentos do teu amor, levando a tua paz e harmonia onde quer que formos. Livra-nos da tentação de sermos egoístas ou arrogantes. Que possamos, em cada gesto e palavra, refletir o amor incondicional que tu nos ensinas a viver. Que em nossa jornada o nó se fortaleça e o ego se enfraqueça para que possamos caminhar em unidade e harmonia, buscando sempre o bem-estar do outro e o teu propósito em nossas vidas. Ó Pai Celestial, sabemos que o egoísmo é uma das maiores barreiras que encontramos nas nossas relações. Ele nos impede de enxergar o outro com os olhos da compaixão e do entendimento, nos faz olhar mais para o que queremos do que para as necessidades de quem está ao nosso lado. Pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a caminhar juntos, sem a sombra do egoísmo que nos divide, mas com um espírito de união que nos torna mais fortes. Ensina-nos a colocar as necessidades do outro antes das nossas próprias, a buscar o bem comum e a aprender a viver em harmonia, sem disputas, sem competição, mas com um profundo compromisso de apoio e parceria. Senhor, nós sabemos que em muitas situações o ego nos cega. Ele nos faz ver os outros como rivais ou obstáculos a serem superados, ao invés de companheiros de jornada. Livra-nos de viver para nós mesmos, de buscar apenas os nossos próprios interesses, de querer sempre ter razão ou sair por cima. Ensinai-nos a humildade, a entender que não precisamos de reconhecimento ou de aplausos para ser valiosos, mas que o verdadeiro valor está em servir ao próximo, em ajudar a aliviar o fardo do outro e, principalmente, em caminhar lado a lado com mãos estendidas e corações abertos. Que possamos ser verdadeiros parceiros na caminhada, não buscando vantagem, mas força no outro, para que juntos possamos crescer e prosperar. Senhor, a Tua palavra nos ensina que não podemos viver sozinhos, que somos membros uns dos outros, como parte de um corpo que só funciona plenamente quando todos colaboram. Não fomos feitos para competir, mas para cooperar, para fortalecer os que estão fracos, para apoiar os que caem e para celebrar as vitórias dos nossos irmãos. Nos ensina a ser generosos em nossas atitudes, não apenas com o que temos, mas também com nosso tempo, nossa paciência, nossa compreensão. Que possamos, ao invés de olhar para as falhas e limitações do outro, enxergar as suas qualidades e fazer delas um incentivo para seguir em frente. Que juntos possamos enfrentar as dificuldades da vida, unidos em um propósito comum. Crescer na fé, no amor e na esperança. Deus, ajuda-nos a desfazer o egoísmo que ainda pode estar enraizado em nossos corações. Nos ensina a praticar a verdadeira humildade. Não uma humildade que se esconde, mas uma humildade que se manifesta em ações concretas de cuidado, de compaixão e de generosidade. Que possamos ser sempre o apoio que o outro precisa, o sorriso que encoraja, a palavra que consola, o ombro que ampara. Que em nosso caminhar juntos, a Tua presença seja o elo que nos une e que possamos crescer em amor e respeito mútuo, sempre com o desejo de servir e não de ser servido. Pai Celestial, nós Te pedimos com corações sinceros que nos ajudes a entender a verdadeira essência da união, que vai além da convivência, mas que é marcada pela verdadeira parceria e amor. Em um mundo onde a competição e o egoísmo parecem dominar as relações, pedimos que nos mostres o caminho da humildade e da colaboração, para que possamos caminhar juntos, sem as divisões que o ego tenta criar. Senhor,
ensina-nos a cultivar uma mentalidade que não busca apenas os nossos próprios desejos e interesses, mas que reconhece as necessidades do outro e se sacrifica em prol do bem comum. Que possamos entender que, ao caminharmos juntos, somos mais fortes, mais completos e mais próximos da Tua vontade para nossas vidas. Muitas vezes nos vemos em situações onde a tentação de competir, de querer ser mais, de ser melhor do que o outro nos invade. Mas sabemos que esse não é o Teu caminho. Tu nos ensinaste que o maior entre nós é aquele que serve e não aquele que busca o reconhecimento ou a vitória pessoal. Senhor, ajuda-nos a entender que a verdadeira grandeza está em caminhar juntos, lado a lado, com humildade e amor, buscando sempre o bem-estar do outro, sem querer ser exaltados. Ensina-nos a colocar o nós acima do eu, a priorizar o relacionamento, a união e a paz, ao invés de buscar status ou controle. Que possamos ser os primeiros a estender a mão ao nosso irmão, a ajudar, a apoiar, sem esperar nada em troca, mas simplesmente porque Teu amor nos move a fazer o bem. Que possamos viver o exemplo de Cristo, que, sendo Deus, não usurpou os seus direitos, mas se humilhou para servir aos outros. Senhor, nos ensina a ser humildes como Ele, a caminhar juntos, sem disputas ou inveja, mas com o espírito de colaboração e companheirismo. Que possamos entender que, quando colocamos o outro antes de nós mesmos, estamos refletindo o Teu caráter e o Teu amor. Ensinai-nos a ser parceiros que se apoiam mutuamente, que se levantam quando um cai, que comemoram as vitórias do outro com sinceridade e alegria, sem inveja ou orgulho. Senhor, sabemos que o egoísmo muitas vezes nos afasta dos outros e de Ti. Ele nos faz ver os outros como concorrentes e não como irmãos. Por isso, pedimos que Tu nos ajudes a transformar o nosso coração, que possamos ter um espírito de serviço e de entrega mútua. Que nossa caminhada não seja marcada pela competição, mas pela união. Que possamos ser sempre aquele que encoraja, aquele que estende a mão, aquele que fala palavras de apoio e conforto, e que assim nos tornemos verdadeiramente uma família. Te pedimos, Senhor, que nos guies neste caminho de humildade para que possamos viver em união, sem egoísmo, e que nossa vida seja um reflexo da Tua vontade. Ó Senhor, em um mundo onde as tentações do egoísmo são muitas e as distrações são constantes, pedimos humildemente que Tu nos conduzas para um caminho de unidade e amor. Sabemos que o ego muitas vezes nos separa, nos faz ver os outros como rivais ou obstáculos a serem superados. Mas Tu, Senhor, nos ensinaste que a verdadeira força está na humildade, no serviço e no amor ao próximo. Que possamos compreender profundamente essa verdade, para que possamos caminhar juntos, sem a necessidade de competição ou de conquistar o primeiro lugar, mas com o coração voltado para o bem comum, para o amor incondicional e para a colaboração verdadeira. Senhor, sabemos que a vida em comunidade, seja no lar, no trabalho ou na igreja, exige de nós um constante exercício de renúncia ao ego. O orgulho, as disputas e as comparações muitas vezes nos afastam de uma convivência saudável e harmoniosa. Pedimos que nos ajudes a vencer essas armadilhas do coração, que nos cegam para as necessidades do outro e nos fazem buscar apenas nossa própria satisfação. Ensinai-nos, Senhor, a olhar para as pessoas com olhos de compaixão e empatia, sem a sombra do egoísmo a distorcer nosso olhar. Que possamos ser instrumentos de paz, sem a necessidade de destacar nossas próprias realizações ou sucessos, mas sempre buscando levantar o outro, apoiar e caminhar juntos. Ó Deus, mostra-nos que a verdadeira felicidade não está em ser superior aos outros, mas em caminhar ao lado deles, com respeito e amor. Que nossos corações sejam livres de rivalidade e de desejo de se sobressair, e que possamos ser humildes o suficiente para dar e receber ajuda, sempre com um espírito de compreensão. Que, ao invés de nos compararmos aos outros, possamos ver neles a nossa chance de servir, de compartilhar e de aprender. Que nossas palavras e atitudes sejam sempre voltadas para a edificação mútua,
e que juntos possamos crescer como seres humanos, como amigos e como irmãos em Cristo. Senhor, guia-nos para que em todos os momentos possamos refletir a Tua bondade e generosidade. Ensina-nos a ser parceiros de verdade, que caminham juntos na vida com o objetivo de ajudar e apoiar, e não de competir. Que possamos ser exemplos vivos de humildade e cooperação, seguindo os passos de Cristo, que se entregou em amor, sem buscar vantagem ou glória pessoal. Que nossa união seja uma manifestação do Teu amor em nós, um amor que não vê diferenças, não faz acepção de pessoas, mas que busca a reconciliação e o bem-estar de todos. Pedimos que nos ensines a cultivar essa união verdadeira, onde o egoísmo é expulso e o espírito de parceria, de união e de serviço prevalece. Que possamos, assim, caminhar juntos, sem egoísmo, mas com o coração voltado para Ti e para os outros. Senhor amado, muitas vezes nos perdemos em nossos próprios desejos, ambições e vontades, esquecendo que o verdadeiro caminho é aquele em que caminhamos juntos, lado a lado, sem deixar que o ego nos divida. Pedimos que Tu nos guies para que possamos viver em harmonia, onde cada um se coloque à disposição do outro, não em busca de reconhecimento pessoal ou vitória individual, mas em um espírito de colaboração e amor. Ensina-nos a renunciar ao orgulho, à competição desmedida e ao desejo de ser o primeiro, para que possamos verdadeiramente caminhar juntos, sem egoísmo, e construir relações sólidas e profundas, baseadas no entendimento mútuo e no respeito. Pai, sabemos que o egoísmo se manifesta de várias formas, muitas vezes sutilmente, e é fácil se deixar levar por ele sem perceber. Pedimos, portanto, que Tu nos concedas discernimento para perceber quando o ego está tentando tomar o controle de nossos corações e nos afastar da verdadeira união. Dá-nos a humildade necessária para reconhecer que não somos superiores aos outros e que a verdadeira força reside no amor, na paciência e na disposição de servir e ajudar uns aos outros. Que possamos entender que quando nos colocamos em primeiro lugar, estamos, na verdade, afastando o outro, criando uma barreira invisível que nos impede de viver o relacionamento pleno que Tu desejas para nós. Senhor, queremos ser como Tu nos ensinaste, humildes, abnegados, sempre prontos para dar de nós mesmos e para apoiar o outro em suas dificuldades. Que em nossos relacionamentos, ao invés de buscarmos algo para nós, possamos sempre pensar no bem-estar do outro, no crescimento do outro, no sucesso do outro. Que nosso coração se encha de compaixão e empatia, para que possamos enxergar as necessidades do próximo antes das nossas próprias e ajudá-lo com generosidade e amor. Ajuda-nos a quebrar as barreiras do ego, para que possamos nos unir em um propósito maior, onde o eu é substituído pelo nós, e onde a força está na união, não na divisão. Pai, sabemos que, ao seguir o Teu exemplo, podemos aprender a caminhar, juntos em verdadeira harmonia, sem a preocupação com o que ganhamos ou perdemos, mas com o objetivo de caminhar lado a lado, com respeito e carinho. Que possamos colocar os interesses dos outros acima dos nossos, não por imposição, mas por amor, e que em cada ato, em cada palavra e em cada gesto, possamos refletir a Tua bondade e misericórdia. Senhor, guia-nos para que em todos os momentos possamos ser exemplo de humildade e serviço, e que nossa vida seja uma manifestação do Teu amor incondicional. Que possamos caminhar juntos, sem egoísmo, e que a nossa união seja uma verdadeira expressão do Teu amor, onde cada um se dedica ao outro e todos, juntos, são elevados. Ó Senhor, nós Te pedimos hoje, com corações humildes, que nos ajudes a caminhar lado a lado,
sem que o ego e os interesses pessoais interfiram no nosso caminho. Muitas vezes somos tentados a seguir sozinhos, a colocar nossas vontades e necessidades à frente dos outros, mas sabemos que o verdadeiro propósito da vida é vivermos juntos, em unidade e harmonia. Ensina-nos, Senhor, a tirar os olhos de nossos próprios desejos e a focar naqueles que caminham ao nosso lado, pois a verdadeira força vem quando estamos unidos, sem egoísmo e com um propósito comum. Neste momento, te peço sabedoria para reconhecer as minhas próprias limitações. Que eu possa ser mais paciente comigo mesmo, mais amoroso e perceber que a cura de minhas feridas não depende dos outros, mas da minha relação contigo. Ensina-me a não projetar nos outros o que não consigo resolver dentro de mim. Que eu possa, com humildade, olhar para as minhas atitudes e reconhecer onde preciso mudar, onde preciso crescer. E ao perceber onde as coisas estão fora de lugar, Senhor, me ajuda a restaurar o equilíbrio. Me ajuda a buscar a paz nas minhas ações e palavras. Que ao me relacionar com os outros, eu possa ser mais consciente das minhas reações, mais atento ao que é saudável, mais respeitoso e, principalmente, mais disposto a ouvir e a aprender. Que, a partir de hoje, eu possa construir, não com perfeição, mas com verdade e sinceridade, relações mais profundas e sinceras, fundamentadas no amor. Não o amor que exige ou que julga, mas o amor que acolhe, que entende e que perdoa. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de refletir sobre minhas atitudes e por me lembrar que tudo começa em mim. Que ao alinhar meu coração ao teu, eu possa gerar transformação em minha vida e nas relações que tenho com os outros. Sei que com a tua ajuda posso ser mais compreensivo, mais paciente e, sobretudo, mais amoroso. Não importa o que aconteça à minha volta, Senhor, que o teu amor me guie e que, ao viver esse amor, eu seja luz para aqueles que me cercam, espalhando paz, harmonia e bondade, refletindo a tua paz em cada gesto. Senhor, entregamos a Ti nossos corações angustiados e nossas mentes inquietas. Pedimos que a Tua paz, que excede todo o entendimento, envolva nossas vidas, dissipando toda a ansiedade e nos trazendo a serenidade que tanto precisamos. Que a Tua presença seja um refúgio constante, onde encontramos descanso para a alma e cura para o corpo. Que a confiança em Ti renove nossa esperança, nos libertando de todo medo e preocupação. Em cada momento de tribulação, que possamos lembrar que Tu estás conosco, segurando nossas mãos e guiando-nos para águas tranquilas. Que a Tua paz governe nossos pensamentos e sentimentos, transformando a nossa jornada em um caminho de paz e confiança. Se essa oração tocou o seu coração e você sente que precisa de mais momentos como este, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber mais palavras de paz e cura. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que também precisa encontrar tranquilidade e confiança em Deus. Que a paz de Deus esteja com você e sua família. Nos entregamos a Ti, Pai, com fé plena, sabendo que Tu és nosso auxílio e a nossa fortaleza hoje e sempre. Amém. Deus o abençoe. Muita paz e muita luz.